Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, mais uma vez, juntamente comigo neste projeto de estudos bíblicos de Gênesis a Apocalipse. Para começarmos mais um capítulo da história desse livro que é maravilhoso, que é a nossa Bíblia Sagrada. Nós vimos que no capítulo anterior de Gênesis, no capítulo 6, Deus anuncia a Noé sobre o dilúvio. E Noé, então, obediente a Deus, faz exatamente o que Deus pede para que ele faça na questão da construção da arca, a qual Noé, então, levaria consigo 2 animais de cada espécie, E também ele e a sua casa entrariam na arca para que Deus pudesse restabelecer a sua aliança com o povo. E o que a gente vê de interessante nessa construção da arca e é o tamanho da arca, o tamanho que ela representava. 3 andares de altura, era maior do que muitos navios até então construídos. A história conta que uma embarcação maior do que essa foi construída somente em 1858, quando foi construído o Great Eastern, um navio com mais de 200 metros de comprimento. Até então, a Arca de Noé era uma das maiores embarcações da história. Nós vamos ler então no capítulo 7, no livro de Gênesis, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então, olha que lindo. Deus aqui estava falando para Noé que havia visto nele um homem justo. Então, de novo, ele ordena: entra agora, depois da arca construída, tu e tua casa, para que eu possa, então, fazer com que os meus planos se cumpram. No verso 7, ele diz assim: E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Então, aqui Noé, obediente, entra na arca. E Noé, nesse tempo, queridos, ele estava anunciando o que Deus estava falando para ele. Ele falou para o povo o que Deus estava orientando ele a fazer. E o povo zombava dele naquele tempo. Dizia o quê? Noé está louco. Que construir uma arca? Para quê? Deus vai o quê? Mandar chuva que não vai cessar? Noé está louco. Isso era o que as pessoas falavam. No verso 9 desse capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Olha só, 7 dias foi o tempo que Deus disse a Noé que viriam as águas. Noé ficou esperando, aguardando, cumprindo com a ordem que Deus tinha dado a ele de levar todo ser vivente para dentro da arca. No verso 11, diz assim: No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Por 40 dias e 40 noites, então a água não parava de cair do céu. E aí o povo, então, que não acreditava na promessa de Deus, através da vida de Noé, começou a suplicar a Noé, pedindo para que eles também pudessem entrar na arca. Era tarde demais. A arca agora já estava fechada, já estava agora com os seus animais, com Noé e sua família, já em segurança, conforme Deus queria que acontecesse. No verso 16, este capítulo diz assim: E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta por fora. Você entende que Noé não tinha mais agora ação, porque Deus fechou a porta por fora, e ele então declarou que todos os animais que ele tinha ordenado estavam lá dentro da arca. No verso 17, a Bíblia continua trazendo então mais informações sobre o dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas.
E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Querido, olha que interessante. Deus construiu uma arca tão poderosa, através da vida de Noé, tão forte, tão resistente, para que permanecesse com eles, com todos os animais, com a família de Noé, por muito tempo sobre as águas. E as águas subiam e subiam e subiam e subiram até cobrir todos os montes, os altos montes, as montanhas mais altas. E então essa água começou a destruir, a exterminar com tudo que existia de fôlego de vida dentro da terra. Todo homem, todo animal, todo réptil, toda ave estava sendo exterminada, sobrando somente Noé, sua família e os animais que estavam com ele. Então, Deus aqui estava protegendo Noé e sua família, mostrando a eles o quanto Deus o amava. Deus o amava a Noé e a sua família. E olha que lindo agora, no capítulo 8 de Gênesis, o que Deus vai falar para Moisés. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Deus aqui então lembra de Noé, da promessa que ele tinha feito a Noé, que depois que tudo tivesse acabado, ele voltaria, falaria com Noé, e que ele então entregaria a Noé a certeza de que ele seria aquele que daria continuidade à sua criação. No verso 2 do capítulo 8 diz assim: cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela da arca a qual tinha feito. Então Noé precisava aguardar. Era tempo de aguardar o tempo de Deus, esperar no tempo de Deus. Noé, quem sabe, poderia ter aberto essa arca muito antes, poderia ter tentado fazer algo antes, mas era obediente a Deus. E Deus tinha falado a ele que no tempo certo ele teria as respostas a tudo aquilo que ele estava, quem sabe, pensando. Quando Noé abre então esta janela para enxergar, ele vê então uma luz radiante, ele vê um céu limpo, e ele vê então que as águas ainda estavam ali, mas já estavam tomando menos espaço, já estavam mais brandas, já estavam mais leves, porque Deus tinha pedido para que o vento parasse de fazer com que estas águas fossem fossem mais calmas, mais amenas, né? Então, no verso 7 do capítulo 8, a palavra de Deus diz assim: e soltou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. No versículo 9, a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele, para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a terra à tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra.
Então aqui era o sinal. Um sinal que Noé precisava para saber que as águas estavam minguando, que as águas estavam baixando e que a terra então estava começando de novo a aparecer. No verso 12 diz assim: então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra então estava seca. Queridos, então esse aqui foi um processo organizado que Deus estabeleceu, um projeto organizado de Deus para que Noé, sua família e os animais tivessem então sendo salvos por Deus, e para que toda a iniquidade, todo o pecado, tudo aquilo que o mundo estava de forma corrompida, Deus então fez extinguir através do dilúvio. O pecado estava tomando conta, as pessoas estavam mais não acreditando em Deus, na sua promessa, e Noé foi achado então ao Senhor, foi achado graça diante de Deus e foi escolhido pela sua obediência para poder então construir a arca e salvar toda a humanidade. No verso 15, a palavra de Deus diz assim ainda também: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca tu, a tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, frutifiquem, se multipliquem sobre a terra. Então Deus aqui estava agora de novo ordenando a sua criação, que agora então começasse uma nova história, de novo um novo tempo, então que Noé e sua família multiplicassem, que os animais multiplicassem e povoassem novamente então esta terra a qual Deus tinha criado. No verso 20, a palavra de Deus diz: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Aqui, a palavra de Deus prometendo a Noé que não lançaria mais nenhuma não amaldiçoaria mais a face da terra e nada que nela estivesse. Estava aqui então restabelecendo novamente uma aliança com o homem através de Noé. Então, queridos, essa foi o nosso tema de hoje, né? Capítulo 7, capítulo 8 do livro de Gênesis, então, onde nós entendemos um pouco mais sobre o dilúvio, sobre o propósito do dilúvio, da extinção da humanidade, dos animais que estavam na terra e que estavam corrompidos, e Deus estava guardando uma família, chamava-se de Noé. A família de Noé estava guardada por Deus para que eles então pudessem estabelecer uma aliança novamente com Deus e poder continuar esta história. E eu queria trazer para vocês algumas curiosidades, né? Quanto tempo Noé, sua família e os animais então permaneceram na arca? Se nós olharmos aqui os relatos bíblicos, né? Noé entrou na arca 7 dias antes de começar a chover, né? Começou a chover no dia 17 do segundo mês do 600º ano de Noé. As águas cobriram a terra 150 dias. A arca repousou no dia 17 do 7º mês. Noé retirou a cobertura da arca no primeiro dia do primeiro mês do 601º ano de Noé. Noé e a família saíram da arca no dia 27 do segundo mês. Se nós somarmos todas estas datas, significa que eles ficaram na arca 1 ano e 17 dias, 5 meses flutuando, 7 meses na montanha, no cume, aguardando para poder abrir a arca novamente. Amém, queridos? Então essa foi a história de hoje, capítulo 7, dilúvio, capítulo 8, falando então da promessa de Deus, da restauração de Deus, juntamente com Noé. Amém? Glória a Deus por este projeto, glória a Deus por esse dia. Que você possa, aí onde você está agora comigo, entrar numa oração, porque eu quero orar por você, e declarar uma palavra de Deus sobre a tua vida nesse dia de hoje, para que você possa, em nome de Jesus, viver os planos de Deus organizados no tempo dele,
assim como Ele tem determinado sobre a sua vida. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão na altura do seu coração, porque eu quero orar por você em nome de Jesus. Querido Pai amado, Deus, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, Senhor, e peço agora, Deus, que Tu vá visitando cada um que está agora, Deus, assistindo este vídeo, Pai. Eu tenho a certeza, Deus, de que Tu conheces muito cada intimidade, cada vida que aqui está, Senhor. Eu não sei, Deus, o que cada um tem passado, tem vivido, mas eu sei, Deus, que Tu sabes e tens sim estado à disposição destas vidas. A única coisa que Tu pedes é que elas venham e se acheguem a Ti. Pai, então eu te peço, toca cada vez mais, no mais íntimo de cada vida, Deus. E que o Senhor venha fazer, Deus, com que nós tenhamos a obediência que Noé teve. Que possamos, Deus, em nome de Jesus, obedecer assim como Noé obedeceu. Assim como ele recebeu a Tua palavra, declarando que através da vida dele, através de Noé, nós teríamos uma nova aliança com o Senhor. Assim nós também queremos, Deus, obedecer a Tua palavra para estabelecer uma nova aliança contigo. Queremos estabelecer uma aliança tão firme, tão forte com o Senhor, para que isso nunca mais se rompa, Pai. Assim eu declaro sobre cada vida, que cada vida tenha muita vontade de estar na Tua presença, cada vez mais desejo, mais expectativa de estar na Tua presença, Senhor, assim como Noé e sua casa, e que nós venhamos a cumprir as promessas de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu declaro céus abertos sobre a tua vida, querido. Abre-se as portas e as janelas dos céus e venham se derramar bênçãos sem medida sobre cada das nossas vidas, em nome de Jesus. Receba onde você está as promessas de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você gostou, se você está curtindo, se você está acompanhando esse projeto, se inscreva no canal, deixe os seus comentários aqui embaixo, ative o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos novos e compartilhe com seus familiares, com seus amigos, seus grupos de célula, com seus amigos de empresa, de trabalho. Queridos, a palavra de Deus, ela é libertadora. Nós estamos aqui aprendendo uma palavra que vai nos libertar, que vai nos trazer vida e vida em abundância. Amém? Eu desejo a você um dia abençoado. Tome posse das promessas de Deus sobre a tua vida. Aguarde o tempo que Ele determinar e as coisas vão acontecer se você crer em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, até mais!